Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou falar exclusivamente de Teorema de Pitágoras, tá? E aqui eu trouxe algumas questões para resolver junto com vocês. Bom, o Teorema de Pitágoras ele é aplicado principalmente, no triângulo retângulo. Então, que vem a ser o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo, tá? Que possui um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus ele é conhecido como ângulo reto. Então, deixa eu tentar desenhar um aqui para ilustrar vocês. Com formas, tá? Então, aqui tenho um e aqui, tá? O ângulo de 90 graus é o ângulo, exatamente esse ângulozinho aqui. Que é o único ângulo na matemática que tem um quadradinho. É um símbolo para ele. E eu desafio você a estar em um ambiente construído pelo homem que não tem um ângulo de 90 graus. Ele está presente desde a janela, desde o próprio computador ou celular que você está usando para assistir essa aula. Enfim, tá? Boa parte das construções tem um ângulo de 90 graus. Seja o quadro de uma sala, seja um livro, seja uma folha sulfite que você está lendo a apostila. E assim vai. Vou aproveitar esse triângulo retângulo que eu desenhei aqui na tela para responder a primeira questão. Então, antes de falar da questão em si, o Teorema de Pitágoras ele consiste no seguinte. Eu vou ter sempre o ângulo de 90 graus. De frente para ele, eu vou ter a hipotenusa, que é conhecido como lado A. É o maior lado do triângulo. Não importa o triângulo que você está trabalhando, não importa o problema. O maior lado do triângulo sempre é o que está de frente para o de 90 graus. E os outros dois lados, chama de B e C. Tanto faz também quem quer o B e o C, são chamados de cateto. E a fórmula consiste no seguinte: A ao quadrado do AB ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Vamos trabalhar isso aqui agora nessa primeira questão. Uma piscina olímpica tem formato retangular e possui 15 metros de largura e 20 metros de comprimento. Qual é a distância percorrida por um nadador que atravessa diagonalmente? Tá? Ele quer saber a diagonal. Você fala, ué, professor, mas é o retangular. O que isso tem a ver com o triângulo? Simples, tá? Eu vou pegar e vou desenhar um outro retângulo aqui para a gente poder visualizar o que eu estou querendo dizer. Bom, aqui está a piscina, certo? E aí, o nadador está de um lado e vai atravessar para o outro lado. Ora, ele vai atravessar e ele vai fazer exatamente aqui, ó. Seria a nossa hipotenusa, ok? Vou apagar aqui o triângulo, o retângulo e vou calcular. No enunciado, diz que 15 metros de largura e 20 metros de comprimento. Aqui tanto faz, tá? Os dois lados estão bem próximos aqui, as medidas. Eu fiz a mão livre. Vamos considerar esse como 15 e esse como 20. E eu quero saber esse cara aqui. Ou seja, eu quero encontrar o valor de A. Tá? Como que eu faço? Bom, A ao quadrado é igual ao 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Certo? E aí, neste caso, o A ao quadrado é o 15 vezes 15, que é 225. Tá? Toda vez que está ao quadrado, é sempre ele vezes ele. E o 20 ao quadrado, ou seja, 20 vezes 20. Tá? 400. A ao quadrado é a soma dos dois, 625. E aí eu preciso tirar a raiz dos dois. Raiz de 625, que é 25. Pessoal, tem uma forma mais fácil de encontrar esse valor do A? Tem sim, tá? Se eu pegar um triângulo retângulo, vamos tentar desenhar um outro aqui no cantinho. Tem, tem alguns triângulos, retângulos que eles são bem interessantes, porque eles se repetem muito nos exercícios, tá? São os mais usados, tanto pelos livros, quanto pelas bancas de concurso, até mesmo por nós aqui do EJA, ou onde você estiver assistindo esse vídeo, tá? Que é o seguinte, um dos mais famosos é o triângulo 3, 4, 5. Esse triângulo aqui, que tem os dois catetos, 3, 4, e a hipotenusa 5,
ele realmente é um triângulo retângulo. Eu consigo provar isso. Por quê? Porque se eu fizer 3 ao quadrado, que é um dos catetos, mais o outro cateto ao quadrado, dá exatamente o 5 ao quadrado. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, e isso, a soma dos dois, dá o 25, tá? Então eu consegui provar aí que realmente a soma dos dois dá o 25. Tranquilo? Beleza. Mas tem uma coisa muito legal no triângulo retângulo, é que se eu pegar todos os lados e multiplicar eles por um mesmo número, continua valendo essa verdade. Por exemplo, se eu fizer 3 vezes 2, é 6. Pode? Se eu fizer o 4 vezes o 2, dá 8. E se eu fizer o 5 vezes 2, dá 10. E adivinhem só, o triângulo 6, 8 e 10 também é um triângulo retângulo. Tá bom, professor, mas onde que o senhor está querendo chegar com isso no problema ao lado? Muito simples. A gente pensar que o 15 é o 3 vezes o 5, o 20 é o 4 vezes o 5. Então, pela lógica, a gente pode imaginar que esse cara aqui é o 5 vezes o 5. Então, é a mesma coisa que eu trabalhei ali do lado com o 2, mas agora eu estou trabalhando com o 5. Tudo bem? E, de fato, é. Porque 5 vezes 5 dá exatamente o 25 que nós tínhamos chegado por aqui. Então, esse aqui é um atalho. Se você conseguir parar, respirar e pensar no triângulo 3, 4, 5, você consegue muito bem chegar nesse aqui também. Tudo bem? Vamos passar para a próxima questão para a gente não ficar muito tempo nessa aqui. Marque um X. Calcule o valor de X e marque a alternativa correta. Acredito eu que está um pouco pequena, tá? Essa imagem. Vou fazer o seguinte, vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Tá? Eu quero saber exatamente o valor de x. Bom, é uma hipotenusa também. E vou resolver o seguinte, ó, a ao quadrado. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem que é? Tanto faz, porque aqui os dois são 1. Né? Então, a ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado, ao contrário do que muitos pensam, não é 2, tá? É 1. Porque é ele vezes ele. 1 vezes 1 é 1. Então, a ao quadrado é 2. Raiz, isso aqui, né? Vou tirar a raiz, porque está ao quadrado, mas eu quero saber ele em si, raiz de 2, tá? Então, resposta. Deixa eu abaixar aqui. Ah, tá. Perfeito. Resposta, letra C. Tranquilo? Agora eu vou diminuir um pouquinho o zoom, porque a outra não é tão extensa assim, né? Dá para poder continuar de boa. Observe né? Tá errado ali. Figura abaixo e calcule os valores de x e y. Aqui nós temos dois triângulos retângulos, tá? E é muito fácil de visualizar. Eu tenho esse triângulo aqui. Bom. E eu também tenho esse triângulo aqui, ó. Então, são dois triângulos. Vou fazer primeiro com o amarelo, depois eu vou apagar e vou fazer com o verde. Já que você está assistindo por um vídeo, você consegue pausar, copiar tudo bonitinho e depois voltar para fazer o outro. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Voltei. Beleza, vamos fazer primeiro com o amarelo. No amarelo, eu tenho o seguinte. Um cateto, que é o que eu estou apontando com o mouse, é 4. O outro cateto é 9. Por que 9, professor? Porque aqui, ó, né? 4 mais 5. Tá? 9. Eu quero saber justamente a hipotenusa, que é o y. Tinha que primeiro fazer o x, tanto faz, tá? Então, ó, hipotenusa, que é o y, é igual a 4 ao quadrado mais o 9 ao quadrado. Tá? Pode essa caneta. Um pouquinho. Y, 4 ao quadrado é 16. 9 ao quadrado, 81. Então, y é igual a 97. Raiz, opa, ao quadrado, né? Olha aí, alguém já deve estar
Eita, deve estar tudo falando no vídeo embaixo, né? Então, só que eu quero saber o y em si, né? Não o quadrado. Vamos corrigir isso aqui. Raiz de 97, tá? Daqui a gente já elimina. Com certeza não é nem a C nem a D, porque esse y aqui. O que vai determinar agora é o valor de x. Então, vamos fazer para o x, tá? Imagina que vocês tenham. Pausem a tela, copiem. E agora nós vamos fazer do x também. Bem? Então, vamos lá. Vou apagar tudo aqui. Vamos fazer agora do x. O x seria isso aqui, né? Novamente nós temos uma hipotenusa. Fica assim, x ao quadrado é igual a 4 quadrado mais o 4 quadrado. X ao quadrado é 16 mais 16, que é 32. E aí eu tenho que fazer a raiz de 32. Pronto. Nós chegamos na alternativa A. Raiz de 32 para x, raiz de 97 para y. E aí, para o vídeo não ficar muito longo, vamos dividir isso aqui em vários, vou fazer mais uma última questão. Tá? Que é, em um triângulo retângulo, um cateto mede 8, a hipotenusa mede 10. Esse, em específico, nós já tínhamos feito lá em cima. Não sei se você lembra, só você subir mais um pouquinho, para ver o seguinte, ó. Observe uma coisa. Eu estou fazendo com marca-texto. Um cara muito legal, né? Bom, voltou. Olha só. Um dos catetos mede 8. Quem? Tanto faz. Tá? Vamos deixar ele aqui. E a hipotenusa mede 10. Quanto que vale o outro cateto? Vamos parar para pensar um pouquinho. A hipotenusa, 10, posso escrever ele como sendo 5 vezes 2. O 8, como sendo 4 vezes 2. Então, pela lógica, 3 vezes 2 é 6. Beleza? Acabou, morreu a questão. Espera aí, pessoal, eu quero fazer do jeitinho certo. Vamos lá, então. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto que eu não sei. Tá? Observe que o x dessa vez não está isolado, ele está junto com o outro cateto. Afinal de contas, ele não é mais hipotenusa. 10 ao quadrado não é 20. Tem 8 ao quadrado. Resolveu logo tudo, né, gente? Não tem o porquê de ficar somente com 1, né? Pronto, melhorou. Então, ó, 8 ao quadrado dá 64. E aí, ó, quanto que falta para o 64 chegar no 100? Porque 64 mais um bloco é o 100. Então, vou ter que fazer a diferença dos dois, certo? Se eu fizer a diferença, eu vou encontrar aqui é 36. Então, ó, raiz quadrada de 36. Que número que ele vezes ele vai dar o 36? É o próprio 6. Então, a gente chegou no problema de uma outra forma, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo. Eu vou parar aqui porque o vídeo está ficando um pouquinho longo e depois continuar em outro. Um abraço.